Meditação para o dia. Espírito Santo, hóspede ou convidado? O que é o Espírito Santo? O que ele significa para nós em nossa vida? Bem, para isso, para entendermos o papel do Espírito Santo, vamos primeiramente ver o que a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo. Primeiramente, a Bíblia fala em Efésios 1,13, que quando nós cremos no Evangelho da Verdade, que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo, olha só, ou seja, marcados como que uma propriedade de Deus. Então o Espírito Santo, ele é um selo, ele é a marca, ele marca aquilo que é de Deus. Então, quando cremos em Jesus Cristo, quando cremos no Evangelho, na Palavra da Verdade, nós somos marcados pelo Espírito Santo, porque agora, a partir desse momento, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas veja só que o Espírito Santo, ele chega em nossa vida como uma marca, como um selo. Mas a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. Quer dizer que há então uma ordem que é dada a nós, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher nossas vidas. Mas nós precisamos desejar isso. Nós precisamos agir de tal forma que haja esse enchimento do Espírito Santo. Porque ele não é um atrevido que vai chegando e tomando conta, não. Ao Espírito Santo, nós o recebemos naquele momento. Nós o convidamos, assim como convidamos Jesus Cristo, assim como recebemos a salvação, ou seja, Deus não nos impõe a salvação. Nós é que carecemos dela e mediante o amor de Deus, nós nos entregamos a esse amor de Deus para governar as nossas vidas. Interessante é que agora Gálatas, no capítulo 5 da Bíblia, vai dizer o seguinte, andai em espírito. É o que a Bíblia fala, andai em espírito. Porque se nós andamos em espírito, nós não vamos satisfazer a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Para que a vontade da carne, que é terrena, animal, demoníaca, para que ela não se imponha, mas a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas. Então a Bíblia diz assim em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não satisfareis a cobiça da carne. Andai em espírito, ou seja, quer dizer, quando eu falo esse andar em espírito, significa viver constantemente ligado, conectado, entendendo que o Espírito Santo está em mim, que o Espírito Santo, ele é que precisa governar as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, para eu não sair fora do caminho de Deus, daquilo que Deus planejou para mim e para você. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E o enchimento com o Espírito Santo, ele vai ser um processo ao longo do tempo, porque é a maturidade que nós temos. Às vezes nós temos uma visitação sobrenatural, que muitas pessoas chamam de batismo. Sim, muitas vezes temos essa visitação sobrenatural e naquele momento nós transbordamos do Espírito Santo e acontecem em nós coisas que não conseguimos explicar. Coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida. E eu te falo, uma das marcas principais quando nós recebemos essa visitação do Espírito Santo é que a nossa vida é mudada em outra pessoa. Ou seja, aquele que era mal educado, ele é educado. Aquele que era desesperado, ele passa a ser agora calmo. Aquele que era impaciente, agora se torna paciente. Aquele que vivia gritando, ele agora fala baixo, com educação, com temor. Aquela pessoa que não acreditava em nada, ele passa a crer. Essa visitação do Espírito Santo nos leva a uma dependência de Deus e nos coloca no nosso lugar, que é o lugar de servos, para servirmos a Deus. E tem mais, a sensação de alegria, de felicidade, de contentamento, de realização, de saber quem eu sou e o que eu sou na obra de Deus e a utilidade que nós temos do reino de Deus. Tudo isso acontece mediante o Espírito Santo em nossa vida, quando nós nos enchemos do Espírito Santo. E esse enchimento do Espírito Santo, obviamente, ele vai acontecer por meio da dedicação às coisas de Deus. Primeiramente, olha aqui, a oração.
A oração é uma ligação, é uma conexão poderosa com Deus. Mas não é aquela oração infantil da necessidade, de gente que só ora na hora que está precisando de alguma coisa, só ora na hora que está desesperado ou quando falta alguma coisa, sabe? Não, não é essa oração. É a oração de comunhão, é a oração em que eu não venho a Deus apenas para pedir, mas eu venho para me oferecer, para me entregar, para passar tempo com Deus, porque eu preciso da revelação de Deus. Nós precisamos da revelação de Deus, e a oração, essa conexão, ela nos alimenta do Espírito Santo. Na oração, Deus fala conosco, coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos, Deus fala conosco. Quando o rei Nabucodonosor teve lá um sonho e ficou assombrado com o sonho, e ele chamou os sábios, chamou os magos, e ninguém soube decifrar o sonho, dizer o que ele sonhou. Apenas Daniel, porque era um homem de oração. Faz toda a diferença essa ligação com Deus. Ah, pastor, eu oro o dia inteiro. Não, não. Você pode orar o dia inteiro, mas você precisa separar um tempo para gastar com comunhão com Deus, porque é assim que nós nos alimentamos do Espírito Santo de Deus, é assim que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, é mediante esse processo, oração, em que nós gastamos tempo com Deus. Ore, gaste tempo com Deus, separe um tempo do seu dia, de preferência a primeira parte do dia, para você cultivar a presença de Deus, para você falar com Deus. E a oração, ela é tão interessante que não é apenas eu falar com Deus na oração, Deus fala conosco. Mas quando as pessoas ficam tão desesperadas, tão apressadas por causa do tempo do relógio, muitas pessoas chegam diante de Deus, despejam as suas necessidades, tchau Deus, sai para lá. Não, espera aí. Nós falamos com Deus. Nós falamos com Deus das nossas necessidades, principalmente espirituais, emocionais, físicas. Olha a ordem. Falamos o que nós precisamos ser no reino de Deus e acima de tudo falar: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que nós tenhamos uma conexão, e essa conexão é que faz a vida de uma pessoa uma vida poderosa, uma vida cheia do Espírito Santo. É essa conexão com a oração. E veja só que quando no reino do rei Belsazar, filho lá do Nabucodonosor, ele estava lá celebrando uma festa, bebendo, se embebedando, e apareceu um dedo, escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel e Ufarsim, e ele ficou desesperado, chamou os magos. Quem é que consegue decifrar isso? Nenhum deles, só Daniel, porque era um homem de oração. Era um homem cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer para você, se tem uma coisa que o diabo, que os demônios querem fazer na sua vida, é impedir você de orar. Os demônios querem isso, que você pare de orar, ou que você não ore. Eu fico pensando, meu Deus, se a oração é o recurso mais poderoso, porque nos enche do Espírito Santo, porque as pessoas não oram, porque não gastam tempo com a oração, porque não gastam tempo nessa dedicação com Deus, porque é o primeiro meio para nós nos enchermos do Espírito Santo. Então, gaste tempo com Deus. Daniel chegou lá e decifrou, porque Daniel, ele sabia que na sua comunhão com Deus, ele teria respostas. Meu Deus, quantas vezes não temos respostas, porque nos falta essa vida de oração. Ore, ore. Quando no reino, o rei Dario queria constituir Daniel acima de todos os presidentes, os governadores, eles tiveram inveja de Daniel. Mas Daniel era um homem sábio, por quê? Porque ele orava. Nada mudava a rotina de oração de Daniel. Assim, 3 vezes por dia ele orava, e eles criaram uma maneira de criar uma lei para proibir orar. E Daniel continuou orando assim mesmo. Ou seja, o diabo não vai calar a oração de Daniel. O diabo não vai calar a sua oração. O diabo não pode calar a minha oração. Precisamos orar, porque essa conexão poderosa com Deus nos enche do Espírito Santo. E nós passamos a ser outras pessoas. As pessoas não nos verão nem gritando, nem xingando, nem espraguejando, nem resmungando, nem desesperado. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, porque sabemos que Ele é que governa as nossas vidas. Isso acontece por meio do enchimento do Espírito Santo. Leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você acredita que existem cristãos que nunca leram a Bíblia toda? Às vezes tem até pastor que não leu a Bíblia toda. Já vi isso.
sabe? Ah, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Peraí, se nós não temos tempo para fazer aquilo que é uma razão de sobrevivência espiritual, para que nós servimos nesse mundo? Senão nós vamos ficar igualzinho os outros magos lá, que chamou, Nabucodonosor chamou, Belsazar chamou, e eles não serviram para nada. Eles não resolveram nada. Sabe por quê? Simplesmente porque eles não tinham comunhão com Deus. Ou seja, eles não decifravam, eles não conheciam, porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Ah, mas eles estão muito ocupados. Daniel era um homem muito ocupado, mas ele não era tão ocupado, porque ele precisava colocar em primeiro lugar a oração e a leitura da Bíblia. Priorize na sua vida a oração, a leitura da Bíblia. Se você fizer isso todos os dias, desculpe, com certeza a sua vida vai ser transformada e nós seremos outra pessoa na presença de Deus. Eu posso falar isso. Eu leio 10 capítulos da Bíblia por dia e estou lendo a Bíblia agora pela 24ª vez. E oro todos os dias às 6 horas da manhã, de 6 às 7. Falo isso não para me enaltecer, mas faço isso para dizer que é possível. E as pessoas me conhecem, sabe como? Como um homem ocupado. As pessoas falam comigo assim: ô pastor, eu sei que você é muito ocupado, mas... Sim, eu sou ocupado, mas eu vou parar para atender você. Exceto no meu horário de leitura bíblica e da oração. Que isso aí eu não paro para atender ninguém, porque eu estou atendendo, olha só, estou na relação direta com Deus. Então, querido, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E a maneira principal como nós nos enchemos do Espírito Santo é com a vida disciplinada de oração. É com a vida disciplinada de leitura bíblica. E isso vai fazer diferença em nossas vidas. Uma vida sem o Espírito Santo, não dirigida, não governada pelo Espírito Santo, sabe como é que é essa vida? A Bíblia fala assim, olha, ora, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, pensamentos lascivos, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, que é disputa, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais os declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem pratica tais coisas. Então, uma pessoa que não tem o fruto do Espírito Santo, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não anda no Espírito, que não é dirigido pelo Espírito Santo, essa pessoa, meu querido, infelizmente, terá essa marca. Essa pessoa, infelizmente, a vida dela, nós vamos encontrar aqui esses resultados. Falta de luz. Você viu como é que a falta de luz complica? É falta de luz. Mas a Bíblia fala assim, mas se sois guiados pelo Espírito, ela vem dizendo, qual é o sinal que somos guiados pelo Espírito Santo? O fruto do Espírito é amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e cobiças. Então a Bíblia diz, olha, por isso vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a nossa postura. Essa é a exigência de Deus para nós. E quando nós seguimos esse caminho, cremos em Jesus Cristo, nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós temos agora a salvação, nós temos a marca do Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E esse fruto do Espírito Santo, ele vai ser encontrado em nossas vidas, porque nós vamos nos encher do Espírito Santo todo dia e a cada dia. Agora, olha que coisa interessante. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia fala assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus por meio do vosso corpo.
Quer dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós não somos de nós mesmos, não somos nossos. Ou seja, eu não sou de mim mesmo. Quer dizer que eu pertenço ao Espírito Santo. E a Bíblia fala que nós fomos comprados por preço. Quando nós falamos que somos santuário do Espírito Santo, não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Quando falamos do Espírito, esse do Espírito, sabe o que ele está indicando? Propriedade. Você fala assim, casa do Nasson, livro do Nasson, livro do Juca, livro do José. Ou seja, porque aquilo é dele. Então, quando a Bíblia fala templo do Espírito Santo, quando diz que você, que nós somos o templo do Espírito Santo, então quer dizer que nós somos dele. Essa é a ideia, não pode ser outra. Quer dizer que esse templo, quer dizer que esse corpo é de quem? É do Espírito Santo. Então a pergunta que eu fiz inicialmente, peraí, o Espírito Santo, ele é o que é a nossa vida? Ele é um convidado? Ele é um hóspede? Nenhum dos dois. Ele não é convidado, ele não é hóspede, ele não é visitante. O Espírito Santo não é visitante, não é convidado, nem é hóspede. O Espírito Santo é o dono da casa. O Espírito Santo é o dono da minha vida, do meu corpo. O Espírito Santo é o dono da sua vida. Se de fato nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e agora somos habitação do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, é dele. Quer dizer que esse corpo é dele, essa vida é dele. Você consegue entender então a inversão? Quer dizer que nós é que estamos na casa dele, nós é que somos convidados do Espírito Santo, nós que estamos aqui. Eu tenho que falar, ô Espírito Santo, deixa eu ficar aqui na sua casa. Ô Espírito Santo, me aceite aqui. A inversão, olha só, que na verdade nós que estamos ocupando uma casa que é dele. E me fala uma coisa, quando você está na casa dos outros, você faz o que você quer? A norma é sua ou é do dono da casa? Você entende isso? Quer dizer que o Espírito Santo, ele é o dono da casa. Se ele é o dono da casa, devemos obedecer a ele. Devemos seguir a norma dele. Temos que seguir os padrões dele. Fazer a vontade dele. Olha só, nós estamos na casa dele. E se nós queremos continuar fazendo a vontade de Deus, sendo de Deus, nós temos que continuar entendendo isso, que o templo é do Espírito Santo. O que é que você está fazendo do templo do Espírito Santo? O que é que você faz dele? O que é que você faz quando você está no templo do Espírito Santo? A Bíblia fala que o que nós fazemos é amor, é alegria, é paz, é paciência, é bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso é o que nós fazemos. Obras de amor. É isso que nós fazemos. E nós andamos segundo a vontade do Espírito Santo, que está revelada na Bíblia, na palavra de Deus. É aqui que nós vamos encontrar isso. Então, querido, você precisa entender hoje que precisamos nos encher do Espírito Santo e fazer a vontade de Deus, e servir a Deus, e nos encher do Espírito Santo. A nossa vida será uma vida extraordinária. E as pessoas vão dizer assim, fulano, você mudou tanto, por quê? Você vai dizer, é porque o Espírito Santo está aqui. Eu agora estou morando na casa dele, eu agora estou vivendo diferente, porque sirvo ao Espírito Santo. E quando nós servimos ao Espírito Santo, o demônio não vai conseguir apagar nossa vida de oração, não vai conseguir tirar o nosso hábito de leitura da Bíblia. As pessoas gastam tanto tempo ocioso com bobagem, com série, com joguinho, com televisão e etc. Gaste o tempo com Deus, na presença de Deus, para você se encher tanto do Espírito Santo e você nunca mais será a mesma pessoa. E você nunca mais conseguirá viver sem essa unção do Espírito Santo. Nunca mais. Vamos orar? Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Já pediu o Espírito Santo para entrar em você e governar a sua vida? Você já se entregou a Ele? Se não, precisamos fazer isso agora. Ah, mas eu já me entreguei sim, mas eu estou... A vida, o tempo do Espírito Santo está todo bagunçado. Coloca ordem nessa casa, porque a casa não é sua. Você não pode fazer bagunça na casa dos outros. Organiza para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus,
Recebe agora essa pessoa, meu Pai. Essa pessoa que se entregou agora a Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador. E que agora, Pai amado, é selado com o Espírito Santo. E que agora, Senhor Deus, recebe o perdão de todos os seus pecados. E que agora, Pai, compreende que a sua vida, que o seu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Que o seu corpo é instrumento para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para honrar e glorificar ao Senhor. Oh Deus, abençoa-nos, Pai, para que o entretenimento, ó Deus, para que as coisas deste mundo e dessa vida não nos seduzam, Pai, a ponto de as pessoas não terem tempo para a oração, para a leitura da Bíblia, para se encher do Espírito Santo. Oh Deus, dá-nos essa visitação sobrenatural, Pai. Dá-nos, ó Deus, essa visitação extraordinária, para que as nossas vidas sejam revolucionadas, Pai. E a luz do Senhor, ó Deus, reflita em nós de forma tão extraordinária que as trevas não conseguirão ficar próximos de nós, dado o enchimento do Espírito Santo. E os demônios, ó Deus, não conseguirão, Pai, chegar à nossa alma, porque estamos cheios e transbordantes do Espírito Santo. Dá-nos essa graça, Senhor. Desperta cada pessoa para essa busca do Teu Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. Perdoa, Pai, aquele que usou mal o templo do Espírito Santo, que sujou e fez desordem. Ajuda-o agora, Pai, como uma nova criatura, a fazer a vontade do Senhor e andar em espírito, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.